Isso é uma loot box do jogo Counter-Strike. Você paga, aperta um botão e recebe um item aleatório. Esse é um caça-níquel. Você paga, aperta um botão e pode ganhar uma recompensa aleatória em dinheiro. Qual é a diferença entre abrir uma caixa em um jogo e apostar em um cassino? Esse vídeo vai responder essa pergunta. E juntos a gente vai entender por que as loot boxes estão se tornando um problema para os jovens, as similaridades entre o jogo do tigrinho e abrir uma caixa num jogo online, e também entender o novo projeto de lei que pode acabar com esse mercado. De gacha, e o custo possível dava 32 mil de RP, em reais seria mais ou menos R$1.100. O Genshin Impact conseguiu bater 5 bilhões de dólares em 3 anos. Loot boxes causam dano financeiro e emocional para crianças, indica novo estudo. Por que essas porra de pack aqui não é considerado jogo de azar? Antigamente, para monetizar um jogo, funcionava mais ou menos assim. Você comprava o jogo, jogava esse jogo, zerava o jogo e ia pro próximo. Ou seja, a desenvolvedora de jogos só ganhou dinheiro uma vez nesse processo. Então é pensando em aumentar a renda de um único jogo que foram criados os jogos por serviço. São experiências de jogos que não acabam, você continua jogando, mas nunca zera ele de fato. Só que para isso funcionar, o jogo tem que se adaptar sempre, para mudar e não deixar o jogador entediado. Então a cada semana, mês ou temporada, esse jogo muda completamente para trazer uma nova experiência para o jogador e manter ele engajado. E obviamente que se o jogador fica engajado por mais tempo, também surgem novas oportunidades de monetizar em cima dele. Então hoje em dia o ciclo é mais ou menos assim. O jogador começa a jogar aquele jogo, se diverte, compra skins, enfim, curte aquela experiência. Mas logo quando ele começa a enjoar daquilo, surge uma nova temporada, e aí ele se interessa de novo, porque vem novos personagens, novos itens, novos mapas, novas skins, e claro, novas oportunidades da empresa ganhar dinheiro. Entendeu como a gente partiu de uma linha reta para um ciclo infinito de monetização em que o jogador nunca para de gastar dinheiro? Pode reparar, Fortnite, LoL, Valorant, Counter-Strike, Free Fire, PUBG, FIFA, todos os jogos multiplayer de hoje em dia funcionam nesse esquema. É simplesmente um modelo genial, porque você prende o jogador e ele vira quase um escravo desse sistema. Agora que a gente falou sobre como os videogames ganham dinheiro hoje em dia, vamos falar um pouquinho das loot boxes. Uma loot box é uma caixa que tem vários itens de interesse do jogador. Podem ser tantos itens cosméticos, né, uma roupa para deixar o personagem do jogador mais bonito, ou até itens úteis, uma espada melhor, enfim, algo que vai deixar aquele personagem mais forte. Para abrir essas caixas, o jogador tem que gastar moedas do jogo. Geralmente você consegue alguma dessas moedas jogando, mas na grande maioria das vezes as pessoas acabam comprando essas moedas com dinheiro de verdade. E um detalhe importante é que quanto melhor o item, mais difícil de conseguir ele na caixa, ou seja, ele é mais raro. Então vamos resumir. Você tem uma caixa, você paga para abrir essa caixa e a probabilidade de você conseguir um item bom é baixíssima. Você percebe que eu acabei de descrever um caça-níquel? E isso vem ficando pior, porque as empresas perceberam que esse sistema é uma máquina de dinheiro, e cada vez mais os usuários gastam mais dinheiro para conseguir itens melhores. E quanto mais a indústria de games percebe que isso funciona, mais perto ela fica da indústria de jogos de azar. Cores vibrantes separam o que é bom do que é ruim. Tem efeito especial na tela, efeito sonoro, tudo muito próximo do que é um caça-níquel na vida real. Quando você abre uma caixa e não consegue um item bom, a próxima abertura pode ser mais barata, ou você pode comprar um pacote de 10 chaves por metade do preço. Tudo isso são os mesmos artifícios que os cassinos usam na vida real, só que agora estão dentro dos videogames. E a única diferença entre as duas indústrias nesse ponto é que nenhuma criança e nenhum adolescente pode entrar em um cassino. E as pessoas estão ficando doentes por conta desses jogos. Literalmente. Tem gente que gasta todo o dinheiro que tem, contrai dívidas e desenvolve doenças mentais e acaba tendo problemas até maiores. A questão estava ficando tão séria na China que foi necessário criar leis para impedir o abuso de desenvolvedoras de jogos. As regras dizem o seguinte: as probabilidades de cada item serem sorteados em uma caixa deve ser visível para o jogador. Ou seja, a porcentagem de cada item tem que estar escrito antes do jogador fazer a compra. Essa lei também criou um limite da quantidade de loot boxes que um jogador pode abrir por dia e também colocou uma regra de que quanto mais caixas o jogador abre, mais fácil tem que ser dele conseguir o prêmio. Mas mesmo assim isso não parece o suficiente, porque uma pesquisa foi feita 3 anos depois e analisou os 100 jogos mais baixados da App Store deles, e 91 deles tinham loot box,
Só que só 5% desses seguiam todas as leis. Oi, aqui é o Luiz do Futuro e eu interpretei meio mal o que eu li nesse estudo. Na verdade, ele diz que apenas 5,5% dos jogos com loot box mostram as probabilidades de tirar os itens de forma automática dentro do jogo. O que acontece é que algumas desenvolvedoras dão a opção de você ver a probabilidade, mas você tem que entrar em um site ou fazer algum esquema para chegar nessa informação. Isso meio que funciona como um drible na lei, porque na teoria a informação das chances é pública, mas o acesso não é tão fácil. Enfim, eu errei, mas a lógica segue mais ou menos a mesma. De volta pro vídeo. Eu sei que a China, por ser um país culturalmente tão diferente do Brasil, parece estar muito longe da nossa realidade. Mas isso já tá acontecendo aqui no Brasil. E pela primeira vez na história desse país, a gente tem uma lei que pode regular isso. É a PL da adultização. Aquela mesma que foi promovida pelo Felca e também tá cobrindo isso. Como eu não sou especialista em direito e nem me aprofundo tanto nisso, eu conversei com o Anderson do Patrocínio e o Fernando Henrique. Eles são responsáveis pelo Holodeck e tem o podcast Regras do Jogo, que é sensacional e vai estar aqui na descrição. É um projeto de lei que inicialmente falava de questões financeiras relacionadas a jogos de azar, sendo que algumas características dos jogos de azar também são encontradas nos videogames, e pegando o reboque da discussão a respeito da sexualização precoce de crianças e adolescentes, esse tema voltou à pauta, porque crianças e adolescentes com jogos de azar também é uma pauta dentro desse tema de adultização. É uma porta de entrada para drogas maiores? Não gosto muito dessa lógica porque ela é moralista, mas Agora, também é um sintoma, não é só uma causa, é um sintoma. É um sintoma de uma sociedade doente, de uma sociedade que precisa de dinheiro de forma desesperada. Como eu falei anteriormente, eu acho que a gente precisaria de diversas formas de atuação do Estado para coibir essas práticas e evitar esse tipo de pandemia que a gente vê na sociedade, né? A gente tem uma série de problemas também adjacentes, então o problema endêmico do vício em jogos, ele também não vem sozinho. Existe um clima social de endividamento da população. É uma prática que parte considerável da comunidade repudia, sim, a gente vê isso sendo debatido, inclusive tem jogos ou tem circunstâncias inteiras dentro dos videogames que fracassaram por conta desse modelo de comercialização. Então existe essa discussão dentro da comunidade. O que dá a impressão de que isso é num menor grau é porque a comunidade dos videogames ela é muito apaixonada pelo videogame e ela é muito resistente a críticas, né? Então, assim, é uma discussão moral a questão da conceituação em apostas. Não é só moral, tem outras questões também. Eu entendo que é uma modalidade de aposta. Para mim, no meu entendimento, loot boxes são uma modalidade de aposta. Porque a aposta, ela não precisa ser uma definição cravada numa pedra imutável e tudo que foge daquilo, mesmo que com a mesma lógica, precisa ser entendido, compreendido de outra forma. Dessa mesma forma, o videogame ele é só mais uma mídia que tá aí. Os jogadores são consumidores nesse momento. Eles não têm nem capacidade nem ferramentas para se transformar em qualquer outra coisa além de consumidores. E o videogame, assim como todas as outras mídias, os seus problemas são reflexos da estrutura social que nos governa. Agora vamos lá. Eu não vejo problema nenhum em gastar dinheiro com videogame, muito menos com microtransação. Eu mesmo gastei mais de 4 mil reais no LoL e não me arrependo. Eu me diverti, minhas skins estão lá até hoje e às vezes eu volto pra jogar e tá tudo certo. Eu não fui enganado em momento nenhum. Mas no momento que o padrão deixa de ser ir na loja e comprar o item pra começar a se abrir uma caixa e ter a sorte de conseguir aquele item, pra mim acabou. Porque a gente não tá mais comprando aquilo, a gente tá apostando pra conseguir o que a gente quer. Muita gente que defende loot box defende com dois argumentos. O primeiro é que o jogador sempre ganha.
Mesmo que o item for horrível, ele ainda vai ganhar um item. E de certa forma até faz sentido, porque na aposta você pode não ganhar nada, você pode só perder dinheiro. Mas a gente tem que levar em consideração que quando tem um item muito bom que tá disponível e você acaba ganhando um item muito ruim, é como se você não tivesse ganhado nada. Dá na mesma. E o segundo argumento é que o jogador não tá apostando pra ganhar mais dinheiro, mas sim pra ganhar um item. E de certa forma faz sentido, mas nem tanto. Esse estudo aqui de 2013 é pioneiro em definir o Real Money Trade, ou seja, a troca por dinheiro real. Na época, esse estudo pesquisou sobre como jogos multiplayer, que tem um sistema de raridade nos itens, sempre acabam desenvolvendo um mercado entre jogadores. E aí esse mercado pode ser oficial, como é o caso da Steam, que você pode vender o item lá dentro para outro jogador e conseguir saldo, mas você não pode tirar da plataforma, ou mercados paralelos, em que os próprios jogadores conversam entre si e fazem essas trocas. Geralmente esses mercados são o eBay, a Amazon, o Mercado Livre ou servidores de Discord em que os próprios jogadores se organizam. E é óbvio que esses últimos dois jeitos, que são fora do sistema do jogo, vão contra o acordo de licença do usuário final, que são aquelas letrinhas pequenininhas que tem no começo do jogo e você assina sem saber que tá vendendo a sua alma. Depois de dizer tudo isso contra as loot boxes, eu vou questionar o meu próprio argumento e fazer uma pergunta pra você. Se eu tô construindo um argumento criticando esse sistema de abrir uma caixa e ter uma recompensa aleatória lá dentro, por que eu também não critico cartinha de Pokémon? Afinal, você compra o pacote sem saber o que tá dentro, tira as cartas e pode ser algo muito valioso ou uma carta que não vale nada. A questão desse vídeo inteiro é qual é a diferença entre um jogo de sorte e uma aposta. Essa é uma linha quase impossível de definir. Mas o que a gente sabe é que, assim como as apostas, as loot boxes viciam, fazem os jogadores gastar compulsivamente, usam artifícios idênticos aos cassinos para manter os jogadores cativados e jogando cada vez mais, e no momento também tem como público-alvo crianças e adolescentes. Eu sou Luiz Feitosa, esse é o Arquivo Alternativo, muito obrigado e até a próxima.